O mundo, é município de outro mundo. Altamira, o Mano, município 1.300 quilômetros é São Paulo, Bahia, velho. de Altamira é maior do que as áreas dos estados de Santa Catarina, do Rio de Janeiro e de Alagoas somadas. É maior do que a Bélgica, Suíça, Holanda, Dinamarca. Some tudo isso. É maior do que a maioria dos países da Europa. A maioria dos países da Europa tem uma área inferior a Altamira. Então, ela é representativa dessa grandeza da. Meu Deus do céu, cara. Gente, vocês sabiam disso? Gente, eu tô impressionado. Tô impressionado. Cara, nossa, a gente vive nosso mundinho, a gente não sabe nada mesmo do Brasil, né, cara? Amazônia, que é representativa da grandeza do Brasil. Por essa razão é que eu escolhi aqui Altamira, porque no meu imaginário ela representa a grandeza da Amazônia e a grandeza do Brasil. Não, fantástico. Realmente são umas proporções, umas dimensões incríveis, incríveis. Mas, enfim, a Amazônia, Aldo, ela mais uma vez está na imprensa brasileira e internacional, em razão da tragédia dos Yanomamis. E o que eu vejo no noticiário é que se buscam culpados, explora-se politicamente o drama dos índios. Você que está aí, que conhece tão bem a Amazônia, realmente o que está acontecendo? E junto aqui uma pergunta, já uma primeira pergunta do jornalista Leonardo Desideri, que tem a ver com a minha abertura. Ele diz: é justo, é correto culpar os gestores públicos dos últimos anos pelo aumento do garimpo ilegal Floripa, Manaus é como uma Istambul, Moscou? nas terras dos Yanomamis e por 1.000 quilômetros é chão demais, vocês estão doidos, velho. A gente vai pra roça lá que é Poté, lá pra Minas Gerais, depois de Governador Valadares, depois de Teoflotone. É mil os quebrados, 1.090 quilômetros. Mano, é maior surra de carro, velho. É 13, 14 horas, surra de carro, velho. tabela responsabilizá-los pela situação de miséria, pelo aumento dos casos de malária nas aldeias, etc. No fundo, ele está dizendo: o problema é um problema pontual ou é um problema que vem se arrastando há muito tempo? Bom, se você desse essa visão um pouco do que está acontecendo com os Yanomamis diante de tanta narrativa que tem sido publicada. Carlos Alberto, uma tragédia como a que atinge os nossos irmãos indígenas e Yanomami, ela não se improvisa, ela não aparece por acaso, ela é Cara, resultado vamos fazer uma trip Brasil trabalhista quando a PPI acabar? Vamos. Só preciso ver como é que eu faço pra fazer live andando. e consequência de uma negligência histórica, a não ser que alguém explique por quê. As populações indígenas têm, entre a população brasileira, o maior índice de analfabetismo é entre os indígenas. O maior índice de doenças infecciosas é entre os indígenas. O maior índice de mortalidade infantil é entre os indígenas. A menor expectativa de vida entre todos os grupos populacionais do Brasil, a menor é entre os indígenas. A menor taxa de fornecimento de serviços básicos, como água tratada, é entre os indígenas. A menor taxa de luz elétrica é entre os indígenas. Os piores serviços de educação e de saúde entre os indígenas. A menor oferta de infraestrutura, de transporte, de acesso à estrada, rodovia, ferrovia, aeroporto, é entre os indígenas. E isso é por acaso? Não, isso só acontece porque há, de fato, uma negligência, em primeiro lugar, da própria sociedade. Os indígenas são o leito, o afluente do rio que forma a civilização brasileira. Esse é o leito mais abandonado. Esse é o afluente mais sofrido. De qualquer jeito, os nossos irmãos africanos, por viverem mais perto das cidades, eles conseguiram acessar serviços, direitos, lutar. Os europeus também, os mestiços também, os indígenas ficaram à margem. Então,
é uma negligência da sociedade, do Estado brasileiro, e uma negligência também dos governos. E aí é difícil encontrar um inocente, porque eu visito essas áreas indígenas há muito tempo. Não conheço por ouvir falar. Visito porque vou nas aldeias, frequento as aldeias. Lembro de uma delas, uma dessas visitas, acho que no ano 2000, 2001, 2002, ainda era o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, eu acho que presidia a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Havia uma denúncia de abuso contra mulheres índias nas áreas de fronteira do Exército, e eu fui verificar em loco essa denúncia e vi, aliás, perto de um pelotão de fronteira, não sei se Surucucus ou Maturacá, um desses dois pelotões que ficam na área Yanomami e ficam ali na fronteira com a Venezuela, ou em Roraima, outro no Amazonas. Você chega ali, tem uma oca a 200, 300, 400 metros do pelotão de fronteira, eu fui visitar. Quando chega lá, tinha uma moça de uma ONG, uma funcionária de uma ONG. O senhor pode entrar porque é deputado. Eu estava acompanhado do comandante da Brigada de Infantaria de Céu, de Roraima, e do assessor parlamentar do Comando do Exército, que era, na época, então, o coronel Vilas Boas, que depois, general, comandou o Exército. Sim. A moça, que não era sequer funcionária pública, disse que eles não podiam entrar e criou um constrangimento, porque ou se criava um incidente, ou eles, para evitar o incidente, tá certo, não insistiram, eu entrei e nós tivemos ali um diálogo muito difícil com essa moça, de uma ONG, que depois a ONG foi acusada de desviar milhões de reais do Ministério da Saúde. Essa mesma ONG, tá certo? Essa ONG foi acusada, uma ONG chamada URIRI. Isso está na crônica policial e das investigações da polícia, do Ministério Público. Mas isso aconteceu. Ou seja, você tem uma população abandonada, tutelada por organizações não governamentais, algumas filantrópicas, humanitárias e bem-intencionadas, e outras, para dizer o mínimo, nem tanto. URIRI. E com poder não, com atribuição dessas ONGs, inclusive de impedir a locomoção dentro dessas áreas, que são áreas da União, de oficiais das Forças Armadas. O que demonstra que há uma anomalia nessa relação do Estado brasileiro com as populações indígenas. E quando eu entrei, eu vi a situação. Isso no ano 2000, 2002. Qual era a situação? A situação, os índios no estado de subnutrição avançadíssimo, todos eles com as costelas de fora, subnutridos, doenças infecciosas. A própria moça da ONG me disse que eles estavam todos contaminados com algum tipo de doenças infecciosas, algumas que vieram, inclusive, de outros países da África. Duas coisas aqui, tá, gente? Só pra gente estar aqui, ó. Que o Aldo tá falando uma coisa, é outra, mas agora estão pegando esse negócio e soltando uma fake news aí, ó. Vamos lá, associações diferentes. O boato que circula nas redes sociais tiveram origem com um artigo que alega que a associação URIRI teria desviado 33 milhões de verbas públicas em um esquema de corrupção envolvendo a saúde indígena no estado de Roraima. O texto, porém, inclui o link de um relatório da TCU sobre o caso envolvendo a URIRI, Saúde Yanomami. A URIRI, Saúde Yanomami, é uma instituição diferente da URIRI, na Associação Yanomami, envolvida em desvio de 33 milhões. Já o número registrado pela URIRI Associação é a sua razão, mas em 2022 passou a adotar o nome URIRI. O CNPJ diferente, é isso. Tem o mesmo nome, mas a associação é diferente. Mas Nossa, agora são duas confusões aí, tá, gente?
A que o Aldo tá falando é uma chamada Uriri, que existia, tá? E que foi denunciada por corrupção, que é um do CNPJ-X. Essa é Uriri, Associação Saúde e Yanomami. Essa é que o Aldo tá falando. Aí os caras estão compartilhando uma coisa na internet falando que essa associação que denunciou o caso da agora dos Yanomamis, que também se chama Uriri, Associação Yanomami, não Saúde, como a outra, né? Que foi que denunciou agora, que é acusado de desviar. Mas são associações diferentes, segundo o Yahoo Notícia, porque tem CNPJs diferentes. Trazidas por contatos dos índios com gente que vinha dessas regiões, né? Uma fuligem muito grande dentro do ambiente, fumaça, muitos fogos pequenos para cozinhar uma banana, assar uma mandioca. Não tem água, não tinha luz elétrica. Eu conversei com a moça, eu digo, vamos trazer do pelotão de fronteira água e luz aqui para essas pessoas. Não, senhor, vai alterar a cultura deles. Pelotão de fronteira ali perto. E depois, quando eu saí, tinha lá uma criança, Yanomami, jogando futebol, eu me aproximei para jogar junto com ela alguma coisa. Comentei com a moça da ONG. Digo, olha, pelo menos nós todos torcemos para a mesma seleção. Ela disse, não, senhor. O senhor torce para a sua seleção e eles torcem para a seleção deles. Ué? Dito isso, eu chamei o coronel e o general e digo, vamos embora que a conversa aqui não está boa. Então, essa situação já persiste há muito tempo porque é um conflito. Qual é o conflito? É o conflito entre o estágio dessas populações, que é o estágio da coleta, da caça e de uma agricultura rudimentar, e as possibilidades da sociedade contemporânea que oferece. Para a caça, oferece uma espingarda no lugar do arco e da flecha, que o índio prefere. Para a agricultura, máquinas e equipamentos que aumentam a produtividade, que eles também desejam. E, além disso, os índios querem ter acesso a serviços de comunicação. Claro que eles querem ter acesso a um aparelho celular. Eles gostariam de ter acesso à televisão. Gostariam que os filhos tivessem acesso a uma escolaridade que os pais não tiveram. Isso tudo cria um conflito existencial entre essa cosmogonia do caçador e coletor e a vida e as possibilidades que essa modernidade oferece. Então, esse conflito existe e eu sei que isso é um grande problema para eles também. Cara, que reflexão, hein? Reflexão monstra essa daí, né? Pô, mas por quê? Que seleção será que essa mulher falou aí, né? Que seleção será que é essa aí? Que o índio brasileiro torce que não é do Brasil. Pô, estranho isso aí, né? Estranho demais, pô. Presença, pergunta um pouco nas suas várias idas aí à região amazônica, você observa uma presença